uma terceira forma de criar a capa no Canva é você trabalhar com a medida da sangria do tamanho da capa que você está fazendo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho logo aqui em personalizados, né? A gente vai colocar o nosso tamanho, né? As medidas que a gente vai trabalhar. Então, não gosto de trabalhar diretamente com pixel, então eu vou colocar aqui milímetros, né? Que fica mais fácil da gente entender. Bom, a capa da agenda que eu vou trabalhar é a capa 15,5 por 21,5. E aí é óbvio que eu trabalho com a sangria de 3 centímetros, né, na linha vertical e 3 centímetros na linha horizontal. Então, cada lado da agenda, né, direito e esquerdo, vai ficar com 1,5 e a parte de cima com a parte de baixo também vai ter 1,5. Então, se a minha capa ela é 15,5 por 21,5, eu já vou jogar direto o tamanho da largura somando 3 centímetros na vertical e 3 centímetros na horizontal. Então a largura que é de 15,5, ela vai para 18,5, que é o mesmo que 185 milímetros. E a altura, que é 21,5 centímetros, né? Em milímetros ela vai para 24, ou melhor, 245 milímetros, né? E aí eu crio esse novo documento. Deixa eu abrir aqui. Bom, essa aqui é a tela de toda a área que eu vou usar na minha arte, né? E aqui, essa medida toda que a gente está vendo aqui, ela já é uma medida com a sangria, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou definir a área da minha capa, né? Percebam, essa aqui é a área da sangria, tá bom? Toda essa extensão aqui, de cima a baixo, e da esquerda para a direita, é a minha sangria. Então, preciso definir aqui o tamanho da minha capa dentro dessa área. Então, eu venho aqui em elementos, vou criar aqui um quadrado, pegar aqui uma figura, quadrado, pronto, uma forma aqui, e eu vou definir aqui o tamanho desse quadrado, tá bom? Então eu seleciono ele, né, obviamente, venho aqui em posição e vou definir aqui a largura dele. A largura tem que ser a largura exata da capa, tá bom? Então aqui, a gente está trabalhando com milímetros, então vai ficar 155, que é o mesmo que 15,5 centímetros. E a minha altura, ela vai ser de 21,5, que é o mesmo que 215 milímetros. Dou um Enter. Bom, essa aqui é a minha capa. Para ficar bem no centro, eu aqui mesmo em posição, né, você pode clicar em ao centro e ao meio, que ela vai ficar bem centralizada. E aí eu preciso agora definir as minhas linhas guias, né? Então eu vou puxar aqui a linha guia da parte superior. Eu preciso primeiro saber se está no centro isso aqui. Bom, agora está no centro. Arrasto aqui a linha guia na parte inferior também. A mesma coisa eu faço na parte esquerda, né? E também na lateral direita. Agora eu simplesmente apago aqui o meu retângulo, eu não preciso mais dele. Agora eu tenho perfeitamente definido aqui toda a minha extensão da minha sangria, que é essa parte lateralzinha aqui, tá bom? E aqui no centro, exatamente na mesma medida do meu retângulo, eu tenho a minha capa, que eu vou colocar agora a arte que eu quero. Eu já separei aqui uma capa, que faz parte de uma coleção, e vou estender toda ela. Essa capa já está com a sangria e eu vou simplesmente estender ela em toda a extensão da minha capa. Agora eu tenho a minha capa, ela está literalmente aqui na minha medida, né? Lembrando que a medida da capa, na verdade, é essa medida aqui de dentro, ó. É o que limita o retângulo de dentro, tá bom? E a parte de fora eu tenho a minha sangria, que é a parte que você vai fazer o empastamento, o envelopamento da sua capa no papelão roller, tá bom? E aí, óbvio, você pode editar da forma que você quiser, né? Aqui você pode colocar um título ou usar um título já pré-existente, né? Aqui no Canva, o Canva te dá várias opções para isso. E aí eu posso simplesmente colocar aqui agenda, né? Só para você deixar um pouco mais personalizado, né? Ó, coloca agenda e aí, óbvio, trabalha com os tons que a própria imagem ela já sugere para você. Então esse tom aqui ele ficou bem harmonioso com os tons aqui da própria imagem, tá bom? E aí, como a gente sempre faz, né? Aqui você já vai colocar a contracapa na parte de baixo, né? Cria uma segunda página, adiciona e aí joga a sua segunda arte, né? A arte da contracapa, aquela que vai atrás, em toda a extensão da sua área. Perfeito? E óbvio que na contracapa você pode colocar a sua logomarca, né? Do jeito que você quiser, escrever aquilo que você quer, tá bom? Então vejam que ficou aqui bem no limite mesmo, né? E aí, como a gente está trabalhando com a sangria, não vai ter problema de você fazer o empastamento ou, de repente, ali numa centralização um pouco mais não precisa, né? Por assim dizer, você não vai ter borda branca aí
na sua capa, tá bom? A sangria ajuda a fazer isso. E aqui nessa terceira parte a gente mostrou como faz trabalhando com as medidas da sangria, tá bom? Diretamente. Nos vídeos anteriores a gente falou como fica utilizando a área primária da dimensão A4 e dentro da dimensão A4 a gente mostrava como ficava a medida da capa e da sangria. Agora a gente foi direto para a medida da sangria para ter um resultado diferente. Aliás, o resultado é o mesmo, né? Aqui só mudou a forma da gente fazer a nossa capa, tá bom?